O bullying pra mim, eu sempre achei que é uma atitude de covardia, é uma atitude desumana, é uma atitude que fere o direito, né, da pessoa de ser quem ela é. Muita gente, às vezes, muda o seu comportamento, muda o seu jeito de ser com medo de ser chacota de alguém, com medo de sofrer alguma sanção de alguém e por uma prática que é tão comum, é mais comum do que a gente pensa, né? Já existe também há muitos anos, né, sendo praticada, e para mim é uma atitude desumana, deplorável, condenável em todas as formas possíveis que alguém possa ter em criar um tipo de bullying. Para mim, nada justifica o bullying. Olha, em especial no Rio de Janeiro é uma coisa complicada, pelo seguinte: porque o carioca é, por natureza, brincalhão, piadista. Isso não necessariamente pode significar um bullying. Então você chega e chama alguém, ô aluno, ô diretor careca, ô barrigudo. Mas isso não é um bullying. Isso depende da forma que a pessoa fala e como a pessoa fala. Ô negão, vem cá, chega aí. Ô lourinha, vem cá. Problema algum. Isso, a forma que você fala uma coisa é que eu acho que determina a intenção de ridicularizar o outro, de ofender o outro, é que caracteriza o bullying. Não necessariamente uma brincadeira, uma piada. Eu conto piada de português, de brasileiro, de carioca, de judeu, e não necessariamente isso significa que é um bullying. Isso é quase que até uma identificação cultural de um grupo de pessoas. Agora, isso não significa bullying. Bullying é quando você faz isso com a intenção de ferir o outro. Se eu percebo que eu estou brincando com alguém e esse alguém não está gostando, imediatamente eu paro, porque a finalidade da brincadeira é brincar e não ofender o outro. Bom, existem vários tipos de drogas, né? As lícitas e as ilícitas. As lícitas, como me é permitido, eu não condeno quem usa, tá? Agora, as ilícitas, eu tenho uma visão muito radical, tanto para quem usa quanto para quem vende. Eu acho assim, você sabe o mal que ela causa. Quando você se vicia, você não consegue fugir dela. É mais difícil para o dependente químico, né, se livrar do uso da droga. Droga, para mim, é uma coisa muito séria. E não é a droga convencional. Por exemplo, beber é droga, bebida é droga. Todo mundo trata, bebida é droga, maconha é droga, cocaína é droga, vinho é droga. Depende do uso. Depende de como você usa e o porquê que você usa. Um vinho bem tomado, uma vez lá você está jantando, comendo uma massa, está com a sua namorada, ou está com a sua esposa, ou com o teu filho, vocês vão comemorar uma coisa, vão tomar uma taça de vinho, vão tomar algum problema nisso. Alguém vai morrer, vai trazer infelicidade, inclusive faz bem para a saúde uma taça de vinho. Então depende. Agora, se eu tomo 3, 4 garrafas de vinho, isso passa a ser droga? Passa. Coca-Cola também é droga. E ninguém reclama de se tomar 5, 6, 7 garrafas de Coca-Cola. Então isso depende do uso. Aí é que está. Por que eu estou na educação? Eu acho que quando você tem domínio do que faz, você faz porque você está dominando a coisa, as coisas ficam relativas, perdem a importância e ficam mais legítimas. Quando você faz por repetir sem saber porquê, qualquer coisa pode ser droga, não é só as ditas drogas. Qualquer coisa, um carro, se você pega e sai correndo para se mostrar, isso vira uma droga, mata mais do que a maconha. Sim, mas tanto que você beba, você já fez, portanto que você aplique qualquer anabolizante que seja, que vai te fazer feliz, vai aumentar a tua autoestima, acho que está valendo. O importante é ser feliz. Eu acho que a gravidez na adolescência, ela não ocorre mais por causa da desinformação. Eu pergunto a vocês, alguém aí tem alguma desinformação sobre isso? Não, né? Então, se a tua amiga, como já deve ter acontecido, um colega,
ficou grávido, foi por falta de informação? Não foi. É por opção, é mau uso. Eu já conheci um menino, não vou citar o nome dele, ele tem 16 anos. Ele já, a namorada dele é nova também, a namorada dele tem 14. Já tirou um, tá se programando para tirar o segundo. Assim, mas eu não sei se tirou ainda, porque tem muito tempo que eu não converso com ele. E tem um menino que eu conheço também, que eu acho que tem 20, mas ele teve filho cedo, já tem 2 filhos. Isso aí já prendeu ele também demais, né? Porque antes ele queria pensar nele, ele tem que pensar no filho dele agora. Aí, né, sabe como é que é. Você tá ali com a sua namorada, no sofá, de qualquer cantor, quieto, que se rolar o queima, você não vai ligar sem camisinha ou não, vai rolar. Se eu pensar em abortar, mas abortar, a menina já tá com o filho na barriga e tirar, não. Já aconteceu de estar ali, pô, acaba de estourar, então vai lá dentro, mas normal, existe o remédio do dia seguinte, a pílula, na farmácia comprei, a garota tomou. Mas aí o filho não estava desenvolvido ali, porque eu acho que no momento já que tirar, abortar, isso já não gosto muito. E aí eu vou aliviar um pouco a do jovem e vou cair em cima dentro da estrutura da sociedade. Em que sentido? A sociedade, ela massacra o jovem, ela manipula o jovem através da televisão, da própria escola, dos próprios pais, que não respeitam o espaço do jovem, não educam o jovem a ser consumidor e não ser um pensador, e não ter a sua opinião própria, e não criar a sua própria personalidade. É isso que faz a diferença. Então, se você não tem nada, você vai para uma escola, tem um professor que não te dá nada, não tem nada para te passar, é uma pessoa vazia, é uma pessoa que só ensina você a ler e a escrever, mas não dá a formação, essa pessoa, entendeu? Essa escola não cresce, entendeu? E o governo não investe nisso, em melhores pessoas, em professores capacitados, entendeu? O professor no Brasil ganha uma desgraça, uma miséria, tá? Porque eu acho que o professor tem que ganhar um salário digno para trabalhar com prazer, para investir no aluno. Hoje em dia o professor ganha uma merreca, ele tem que ganhar bem, ele tem que ser bem formado, entendeu? Para poder nós termos um país melhor, entendeu? Porque nada vai funcionar se você não sabe. Eu não acho que a religião em geral traz no meio. Eu discordo pelo seguinte. O problema, de novo, é aquilo. O problema, 90% das pessoas fazem muito mau uso da religião, porque não tem a religião como uma filosofia de pensamento e de ação. Tem a religião como uma muleta para resolver os seus problemas. É quase que um comércio e uma troca. Ah, eu vou para aquela religião porque aí eu tenho medo de Deus, eu sigo aquele Deus, eu faço aquilo, aí ele me dá em troca. Isso é comércio, não é religião. Eu não rezo para Deus, seja lá qual for ele, para ter uma troca, para ganhar algo em troca. Isso aí para mim é comércio. Agora, quando você tem a religião, uma filosofia de vida, uma ideia de o que você pode tirar da vida e que caminho seria esse, aí a religião é sadia. Mas eu digo que hoje, na minha opinião, é claro, 90% das pessoas usam a religião como uma moeda de troca. Com Deus, é muito incrível. Olha, me dê isso que eu te admiro, ou eu te admiro. É um termo muito comum e que eu acho muito estranho, dependendo da religião. Ah, eu sou temente a Deus. Um Deus que você precisa ter medo? É muito esquisito, né? Mas seja lá qual for o teu Deus, é um modelo de uma ação que você tem que seguir, uma filosofia de vida, e não uma coisa que você tem que temer ou pedir e ganhar algo em troca. E 90% é isso. Reza que você consegue, reza que ele te cura, faz isso, segue ele que ele vai te dar dinheiro, saúde. Quer dizer que é troca. Você não segue, não é por uma convicção, não, é para receber coisas em troca. Por isso que eu acho que a religião não é muito sadia, não, que ela tira da pessoa a responsabilidade que a própria pessoa tem de agir corretamente. Filosófico. Tipo assim, eu não tenho aquela religião, mas se eu for escolher para frequentar a igreja, eu vou na evangélica, eu prefiro ir. Mas tem gente já que é muito psicopata já por isso.
É muito isso, muita igreja, muita igreja, muita igreja, muita igreja, muita igreja. Às vezes chega a ser até chato de tanta pessoa ficar falando. Ah, vamos pra igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem que ir na igreja, não sei o quê. Às vezes fica chato, mas não tenho nada contra não, respeito a religião de cada um. A religião não é importante só para o jovem, como para o ser humano. Porque a religião ela vem do verbo latino religar, que significa religar as pessoas. Então, religar o ser humano, nós, matéria, né, com o mundo sobrenatural, metafísico, Deus. Então, a religião ela tem como princípio na sociedade justamente fornecer para a gente uma crença no invisível, que é Deus. A gente não sabe como ele é como matéria. Cada religião ela vai fazer o religamento do indivíduo na crença de algo superior, que nos dá vida e nos retira. Então, eu sempre falo, né, que quando o jovem, né, já que eu pergunto sobre o jovem, vai buscar uma religião, ele tem que buscar a filosofia daquela religião, né? Porque existem muitos dogmas. E na religião você tem que fazer, como se sendo uma profissão, você tem que fazer aquilo que você gosta. Então a religião você tem que dar uma pesquisada, buscar o que vai, né, te trazer felicidade na prática daqueles ensinamentos religiosos que você vai levar para o seu dia a dia. Porque não basta só pegar, né, um objeto, contemplar uma imagem, né, como a maioria das pessoas fazem, e não fazer o bem. A religião ela existe para fazer o bem. Então você tem que buscar naquela religião um autoconhecimento, que uma vez que você tem o autoconhecimento, você vai exteriorizá-lo, né, através do seu comportamento. Então a religião religa a gente à matéria, que acaba com o metafísico, com Deus, com a crença de Deus. Eu acredito que a religião é importante para o jovem, porque no mundo de hoje, de muitas novidades, mídias, tecnologias, ela vai dar uma orientação para o jovem criar uma disciplina para o comportamento dele. E aí, como ele vai ser o futuro pai, a futura mãe, ele vai reproduzir aquilo ali. Então a religião é uma forma de doutrinar o indivíduo para a prática do bem. Acho que é isso. Os problemas que está acontecendo com a juventude transcende a escola. É muito difícil. Ela não está capacitada, e eu acho que mesmo que fosse uma escola ideal, não estaria, porque é um problema maior do que a própria educação, um problema cultural que a gente está tendo. A gente está tendo uma transformação cultural de valores muito pesada. Por exemplo, hoje em dia, ninguém questiona mais as coisas, elas só repetem. São poucos cientistas fazendo uma comparação entre o que é um cientista e o que é um técnico. Um cientista pensa no que faz e questiona se tem um jeito melhor. Um técnico, ele pega e reproduz aquilo que ele aprendeu e não questiona, só faz. A sociedade agora está muito assim, eu reproduzo e questiono pouco. A coisa é um pouquinho mais complicada, né? Porque eu sei que eu trabalho aqui na escola e daqui eu tenho um certo parâmetro, não só daqui como em outras escolas públicas, pelo total desinteresse da grande maioria, o que é muito assustador. Mas eu acredito, sim, eu acredito que tudo possa ser revertido desde o momento que venha a ser resolvido de cima para baixo, não de baixo para cima, entende? Agora a última pergunta, como você definiria a educação no nosso país? Fraca, ainda muito fraca. Por quê? Ela vamos dizer, em certos lugares é muito avançada, em outros lugares muito fraca. De uma forma geral e generalizando, ela é fraca. Mas por quê? Acima de tudo, é porque a sociedade brasileira, você, ela, eu, seu pai, o presidente ainda não pôs como prioridade a educação. Entende bem isso? O PIB, que é o quanto o Brasil ganha por ano, se não me engano, da educação atual no Brasil, em torno de 7%, era 5%, 7%, foi para 7%, um negócio assim. Enquanto que em países como a Coreia chega a 21%. De tudo que o país ganha é aplicado na educação. E isso é um diferencial brutal, não só pelo dinheiro, mas pela vontade. Isso demonstra que na Coreia se quer ter educação, é prioridade. O maior salário da Coreia estatal, se não me engano, e no Japão também, é um salário de professor. Maior salário. E eu não estou falando isso para defender a minha categoria na questão salarial. Nosso salário do professor aqui no Brasil quase beira o salário mínimo. Isso demonstra o quê? Que ninguém ainda levou a educação a sério. Só, né, é referente a salário, imagina nas outras coisas. Então, ainda, e a culpa não é do governante,
Eu acho que a sociedade também, os pais, o próprio alunado ainda não levam a educação como sendo a única forma de você realmente progredir. É negligenciado pela sociedade, é um problema cultural do Brasil. Eu acho que não é um problema simplesmente de organização, não. É de prioridade no país. Pô, depende do professor, né, cara? Porque tem uns que são mais marrentinhos também. Tem uns que gostam de querer oprimir aluno. Tem uns que são já mais comunicativos. É igual na turma, tem gente que tem mais afinidade e tem gente que não tem. Eu acho que é problema de ambas as partes, né? Problema tanto da própria educação mesmo, como do próprio aluno. Eu acho que tudo depende. Tudo depende muito, porque, por exemplo, você não adianta você não dar um bom incentivo para um professor, né? Assim como curso de capacitação para os professores, tem muitos professores por aí, na rede pública principalmente, que não fazem uma reciclagem, e isso é muito ruim. Como muitos dizem mesmo, vocês aprenderam, eu não estou recebendo. Eles falam, isso é a verdade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Você tem algum recado para deixar para a juventude? Tenho. Sempre que fizer. Primeira coisa, eu acho que uma filosofia, tudo que você fizer na vida, faça com um único objetivo, se aquilo vai te trazer felicidade. Mas isso parece um chavão, mas para e pensa. Se não traz felicidade, sai fora. Se traz felicidade, você tem que pensar numa segunda coisa. Se aquilo vai trazer tristeza para mais alguém. Porque não adianta ser feliz pisando no pescoço do outro. Que essa infelicidade que tu gera no outro vai também repercutir em você. E segunda coisa, não faça nada sem antes se questionar muito se é o que você quer fazer, se é isso que você gosta, se é isso que te atinge de forma positiva. Por quê? Senão você é manipulado. E ser manipulado é o primeiro caminho para a infelicidade. Em qualquer tema, em qualquer coisa. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos passear feito nuvens no céu, derramar a tinta cor